Bem, aqui ó, matéria para o nosso corpo. Neste capítulo eu vou conhecer os nutrientes e os alimentos que os contêm, reconhecer os alimentos da pirâmide alimentar, reconhecer a importância de cardápios balanceados e elaborados. Observe a imagem. Que ação você está vendo? O que essa mulher está fazendo? Mandioca. É quase isso, é tapioca. Parece, mas não é mandioca, é tapioca. Aí tá perguntando, no caso mandioca é a matéria-prima que faz. A mandioca cultivada pelos indígenas há séculos é a base para fazer a tapioca e farinha, além de ser consumida cozida ou frita. De que forma vocês gostam da mandioca ou vocês não gostam de mandioca? Como tapioca. Eu não gosto de mandioca. Eu não gosto. Ó. Eu não gosto. Nem eu. Aí tá assim, ó. Você conhece outros vegetais que têm a função parecida com a mandioca em uma refeição? A mandioca, gente, ela é um alimento que ele é uma raiz. Lembra? Quando lá vocês são menores, vocês estudam as partes da planta, né? A planta tem a raiz, o caule, as folhas, os frutos, o caule, folha, flor e frutos. Então, a mandioca, ela é um elemento que é do vegetal, que ela é a raiz. Então, para se ter a mesma função, os outros têm que ser raiz também, né? Então, por exemplo, a batata doce, o inhame, tá? Tem as mesmas funções da mandioca. Acompanhe a leitura do texto abaixo. Energia pura. Andar, respirar, suar. Essas situações simples do cotidiano agora podem ser aproveitadas para gerar eletricidade graças ao trabalho de pesquisadores de diversas áreas. É o corpo humano servindo de matéria-prima para gerar energia. Incrível, não é? Um exemplo disso é o Aire, aparelho desenvolvido pelo designer João Lamoglia, da Universidade de Tecnologia de Eindhoven. O invento funciona como uma espécie de máscara que consegue aproveitar a energia gerada quando respiramos. Ela capta a energia do deslocamento de ar por meio da vibração e também do calor da respiração, explica o pesquisador. Essa energia é armazenada em uma bateria que pode ser utilizada como eletricidade. Aí tá aqui, ó, aparelho que transforma a energia do corpo em energia elétrica. Em entrevista à CH Online, João conta como a nossa respiração pode gerar energia. A energia nunca é criada, é sempre transformada, diz. Pensemos nos alimentos que ingerimos diariamente. São ricos em nutrientes e energia, que quando ingerida é transformada em um diferente tipo de energia, né? Que é a energia química. Que então é transformada em mecânica, né? Porque quando a gente come lá dentro, acontece uma reação química. O alimento ele se transforma em energia dentro do corpo, que é a energia química, né? Que é a dissolução dos alimentos, a separação das substâncias para as células e depois se transforma em energia mecânica. Por quê? Porque essa energia que a gente produziu com a alimentação, a gente vai utilizar para andar, para correr, para brincar. Depois, em cinética, responsável pelos movimentos do corpo humano, significa que a energia da nossa respiração, presente tanto no calor do ar quanto no movimento de entrada e saída do gás em nosso corpo, pode ser transformada pelo aire em energia elétrica, que por sua vez será aproveitada para o funcionamento de dispositivos eletrônicos como celulares e relógios. Vamos colocar aqui nessa página autocorreção. A data de hoje, dia 28/9, e vamos botar as páginas. Vamos botar 201A, 204. Aqui na primeira questão está perguntando do que o texto trata.
né? O texto está tratando da geração de energia elétrica através de energias do nosso corpo, né? Então, ó, de um invento capaz de usar a energia do corpo para a geração de energia elétrica. Na segunda questão, que transformações de energia ocorrem no aparelho? Então, nós temos aqui, ó, energia mecânica e energia térmica transformam-se em energia elétrica. Então, a gente vai dar uma resumida aqui, botando assim, ó, energia mecânica e térmica transformam-se em energia elétrica. E na terceira questão, que outra transformação é citada no texto? A transformação de energia química em mecânica, que é o que acontece dentro do nosso organismo, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Alimentos e nutrientes. Converse com seus colegas. Por que vocês acham que a gente precisa beber e comer? Não entendi. Para ter energia? Isso, para ter energia, né? A água compõe a maior parte do nosso corpo e é assim também com a maior parte dos alimentos frescos. Para complementar a água obtida na alimentação, é recomendável que crianças de 10 anos tomem pelo menos 1,5 litro de água por dia. Mas a quantidade de água necessária pode ser maior de acordo com o peso, o nível de atividade física e mesmo a temperatura ambiente. Então, quer dizer, vocês precisam tomar pelo menos durante um dia 1,5 litro de água. Mas presta atenção, hoje o calor que está fazendo, o ideal é beber um pouco mais para poder se hidratar. Ah, se tem alguém aí que faz atividade física, joga um futebol, joga um vôlei, joga um basquete, anda de skate, né? Também precisa beber mais água, porque vocês vão perder mais água. Ah, se você o seu tamanho, tanto em altura quanto em peso, for maior do que geralmente são as crianças de 10 anos, você também precisa beber um pouco mais. Porque tem criança de 10 anos que é quase do meu tamanho, né, gente? Então, quer dizer, já é quase o tamanho de um adulto. Então, o seu corpo é maior, você precisa beber mais água. Sim. Já os alimentos nos oferecem energia na forma de energia química. Além dessa função, os alimentos também formam a própria matéria do nosso corpo e garantem seu funcionamento. Essas funções variam de acordo com os nutrientes que formam os alimentos. Os principais nutrientes são... Aí, ó, nós temos as proteínas. Vocês podem botar aí importante, tá, gente? Nessa página e na outra, porque aqui vem falando sobre os principais nutrientes, aqueles que eu estava falando com vocês que são importantes, que a gente tem que comer um pouco de cada, né, para ter uma vida mais saudável. Então, ó, proteína. As proteínas, elas formam a estrutura do corpo, além de garantir o funcionamento dele. Aí, quais são, a gente olhando aqui em cima, deixa eu só mudar aqui a corzinha, a gente olhando aqui em cima, ó, vamos reler isso aqui, ó. Já os alimentos nos oferecem energia na forma de energia química, que é a função energética. Além dessa função, os alimentos também formam a própria matéria do nosso corpo, que é a função estrutural, é a estrutura do nosso corpo. E garantem seu funcionamento, que é a função reguladora, tá? Então, ali a gente tem a função energética, estrutural e reguladora. Então, aqui tá querendo saber, vou dar uma colinha para vocês, tá? As proteínas, elas utilizam dois tipos de função. Qual dessas três aqui vocês acham que a proteína, que são principais funções da proteína? Olha só, elas formam a estrutura do corpo e garantem o funcionamento. Estrutural. Alguém falou aí, ó, estrutural e tem outra. Reguladora. Isso, reguladora. Tá aqui, né? Ó, olha só, as proteínas formam a estrutura do corpo, estrutural, e garantem o funcionamento. Olha aqui, ó, garante, aqui na frase, ó, garante o seu funcionamento.
função reguladora. Agora, os carboidratos, eles são os vilões das dietas. É a primeira coisa que quando você vai fazer dieta, a pessoa manda você parar de comer carboidratos, tá? Um exemplo, assim, do nosso prato típico de carboidrato, arroz. Manda logo parar de comer arroz. Inclusive, Yasmin tá ali fazendo arroz, o cheirinho tá chegando aqui. Agora aqui, ó, carboidratos são a principal fonte enérgica do corpo. Ai, qual é a função principal dele? Enérgica, né, gente? Tá escrito já, né? Lipídios são as gorduras, tá? Que eu tava conversando com a Andressa anteriormente. Os lipídios são gorduras. Vocês podem até fazer a gentileza botar aqui, ó, lipídios igual gordura, gorduras. Porque pode ser que na provinha ou em algum exercício não coloque lipídios, coloque gordura. Formam o revestimento de todas as células, além de outras estruturas. Na falta dos carboidratos, também funcionam como fonte enérgica. Então tá aqui, ó. Se eles participam da estrutura e são fonte enérgica, né? As funções dele, estrutural e energética. As vitaminas e os sais minerais. Importantes para garantir o funcionamento do corpo. Qual dos três garante o funcionamento do corpo? A função energética, estrutural ou reguladora? Isso, reguladora. Isso, reguladora. Então, aqui, ó, a respostinha é reguladora. Aí eu vou ler aqui, ó. Veja algumas vitaminas e sais minerais importantes. Vitamina A, evita cegueira noturna. Vitamina do complexo B, funções diversas, incluindo no sistema nervoso. Vitamina C, evita sangramentos na gengiva. Cálcio, presente na composição dos ossos. Ferro, importante para as células do sangue. E potássio, importante para os músculos. Para cada nutriente anterior, identifique se a função descrita é energética, estrutural ou reguladora. Foi o que a gente já fez, né? Além dos nutrientes, os alimentos também podem conter fibras que não absorvemos, mas são importantes para o funcionamento do intestino. Para garantir o consumo de todos esses nutrientes, precisamos conhecer melhor os alimentos. Alimentos industrializados. Os alimentos industrializados são aqueles que passam por algum tipo de transformação na indústria. Lembra dos setores primário, secundário e terciário. O setor primário tem a ver com a agricultura, a pecuária e os 3 tipos de extrativismo. Já o secundário é a modificação dessa matéria-prima, né? Que entra aqui os alimentos industrializados. A galera vai lá, planta milho, colhe o milho, esse milho vai para a indústria, vai virar milho em conserva, vai virar fubá, vai virar bolo e assim vai. Geralmente os produtos industrializados passam por tantas transformações que não conseguimos identificar quais alimentos naturais deram origem àquele produto. Uma forma de avaliar a qualidade do produto industrializado é verificar o rótulo, onde é possível encontrar os ingredientes e a tabela nutricional. Muitas vezes, quanto maior o número de ingredientes e mais complicados os seus nomes, menor é o valor nutricional daquele alimento. Então, todos os alimentos têm essa tabela nutricional. Aí você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, tá vendo? Olha só. Porção, 30 gramas, 25 unidades. Significa, porque às vezes você compra um pacote de biscoito, aí vem dizendo lá, só tem tanto de sal, tanto de carboidrato. Só que muitas vezes é um biscoito. O pacote de biscoito vem 20. Então, se você comer os 20, você vai pegar aquela quantidade e multiplicar por 20 para ver quanto que você ingeriu, tá? Então, essa parte aqui é bem importante vocês prestarem atenção. Então, aqui vem dizendo, ó, quantidade por porção. Essa aqui, a cada 25 unidades, o valor energético. Isso aqui é calorias, tá? Ó, 138 calorias, carboidratos 22, proteínas nenhuma. As gorduras, existem as gorduras que são chamadas gorduras boas e gorduras ruins. As ruins são as que fazem extremamente mal. Sódio, gente, toda vez que vocês lerem sódio, é sal.
ok? Então tá aqui, ó, quantidade de cada nutriente, quantidade de certas gorduras e sódio que fazem mal, ingredientes, os ingredientes que aquela coisa foi feita e informação às pessoas alérgicas, ok? E aqui a porcentagem dos valores diários, aquilo que você precisa ingerir no dia. Se você comer 25 unidades, você só vai ingerir 7% do valor calórico que você precisa no dia, tá? Na terceira questão tá assim, ó, circule a seguir os alimentos que passaram por alguma transformação na indústria alimentícia. Digam aí pra mim, a gente vai responder por coluna. Na primeira coluna, qual é ou quais são os alimentos industrializados? Margarina. Isso, a margarina. Na segunda coluna, qual é ou quais são? Bolacha. Tomate. Isso, ali não é tomate, né? É o extrato de tomate. E na última coluna? Pêssego. O arroz. Sim, o arroz, o pêssego só? E o chocolate. E a barra. E a barra de chocolate, né? Que a gente não acha ela assim na natureza. Ia ser muito bom, né? Já pensou você passar por um pé de árvore e ter uma barra de chocolate assim pendurado? Que maravilha. Alimentos de origem animal. Entre os alimentos de origem animal, temos a carne bovina, suína, as aves, os peixes, os ovos e o leite. Geralmente, esses alimentos naturais são ricos em proteínas e lipídios, mas eles podem concentrar apenas um desses ingredientes. Alimentos como o bacon e a manteiga são fontes de gordura animal e, em excesso, podem prejudicar a saúde. Além de proteínas e lipídios, as carnes têm vitamina B12, a única vitamina que não pode ser encontrada nos vegetais. Caraca, olha que informação massa! Vamos até grifar isso aqui, que eu já vi até uma questão para prova disso aqui. Olha que lindo! Além das proteínas e lipídios, as carnes têm vitamina B12, que é a única vitamina que os vegetais não têm. O leite e seus derivados, exceto a manteiga, são geralmente as principais fontes de cálcio nas refeições. Alimentos de origem vegetal. Os alimentos naturais de origem vegetal devem ser a base da nossa alimentação. Entre eles estão as verduras, legumes, frutas e os grãos. Verduras. As verduras são folhas como a couve, espinafre, rúcula. Eles contêm vitamina A e C, além de sais minerais como cálcio, ferro, potássio. Geralmente, quanto mais escura a folha, mais nutrientes importantes para o seu corpo ela possui. Agora, os legumes. Os legumes também são ricos em nutrientes. Muitos deles são ricos em vitamina C, como o tomate, a abobrinha e o pimentão. Tubérculos e raízes. Tubérculos e raízes são fontes importantes de carboidrato. Além disso, eles também têm vitaminas e sais minerais diversos. A batata, por exemplo, é rica em potássio, enquanto a cenoura é rica em vitamina A. Agora a gente vai para a próxima página. Frutas. As frutas apresentam nutrientes diversos. Frutas cítricas, como o limão e a laranja, são ricas em vitamina C. Outras são ricas em potássio, como a banana e o abacate. Manga e mamão contêm vitamina A. As leguminosas. As leguminosas, como feijões, as lentilhas, ervilhas e grão de bico, são ricas em carboidratos, além de vitaminas do complexo B e proteínas complementares às dos cereais. Cereais, arroz, aveia, trigo, são os cereais mais comuns da nossa dieta. Eles são ricos em carboidrato, mas também têm, na versão integral, vitaminas de complexo B e proteínas que complementam as das leguminosas. Óleos e oleaginosas. Os óleos vegetais usados para cozinhar e temperar saladas são fontes de lipídios. Sementes oleaginosas, como a semente de girassol, gergelim e castanha do Pará, são muito ricas em lipídios e proteínas. Vamos botar aqui, meus amores, nessa página aqui, vocês podem escrever importante, tá? Tanto nessa parte aqui, importante. Meu Deus, o T não quer ser importante. E
vamos lá na outra página também, escrever aqui em cima também, importante, tá? Eu boto assim porque são coisas que, para vocês terem assim uma observaçãozinha, ter uma visãozinha melhor, porque pode ser que caia alguma coisa assim na prova, ok? Agora a gente vai para a próxima página. Os vegetais e as civilizações. Ao longo da história humana, a agricultura apareceu em diversas partes do mundo independentemente. Na América, as pessoas começaram a plantar o milho no norte e a mandioca no sul. No Oriente Médio, o trigo e a cevada foram os escolhidos. Já na Índia e no Extremo Oriente, diversos tipos de arroz passaram a ser cultivados. O cultivo de plantas esteve associado a uma mudança no estilo de vida das pessoas, que deixaram de ser nômades, quer dizer, aquelas pessoas que viviam num determinado lugar, depois que explorava tudo, ia embora, ia morar em outro lugar, e assim cada hora estava morando num lugar. E passaram a ser agricultores sedentários. A oferta de cereais e outras fontes de carboidrato aumentou e com ela a população humana aglomerada de forma cada vez mais organizada. Até hoje são apenas 6 vegetais que fornecem 4 de cada 5 calorias consumidas pelos seres humanos. O trigo, o arroz, a batata doce e a mandioca. Nem preciso dizer que eu vou querer que grifem esse parágrafo aqui, né? Vamos lá, isso aqui. Agora vamos para a próxima página. Pirâmide alimentar. Agora que conhecemos a importância de cada grupo de nutrientes, sabemos que a alimentação deve ser diversificada. Mas como saber quais alimentos devem ser mais consumidos que outros? Para isso, podemos consultar a pirâmide alimentar. Então, tá vendo? Olha só. A pirâmide, a base, ela é maior e ela vai diminuindo. Quer dizer, o que está na base deve ser mais consumido do que o que está lá na ponta. Então, nós vamos olhar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Número de porções diárias recomendadas de acordo com a faixa etária por grupo da pirâmide alimentar. Nível da pirâmide. Nível 1. São cereais, pães, tubérculos e raízes. Na pré-escola e na idade escolar, a quantidade recomendada para vocês são 5. 2. Verduras, legumes e frutas. 3. Leites, queijos e iogurtes, carnes e ovos e feijões. E 4, que está lá na pontinha da pirâmide, que deve ser menos consumido, óleos e gorduras, açúcares e doces. Observe que na base da pirâmide alimentar estão alimentos ricos em carboidratos, seguidos dos alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Eles devem compor a maior parte do prato, porém também não devem faltar as porções de leguminosas e de produtos de origem animal. Já os doces, óleos e as gorduras devem ser consumidos em pequenas quantidades. Agora aqui, montando cardápios. Marina elaborou o cardápio de um dia inteiro seguindo as proporções indicadas na pirâmide alimentar. Complete o cardápio indicando o número de porções para cada refeição de Marina. Então tá aqui, ó. Aqui nós temos o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Esses aqui são os grupos que a gente viu na outra página, né? O grupo 1 são os cereais, pães, tubérculos. 2, verduras, legumes e raízes, e assim sucessivamente. Então, aqui tem o cardápio de Marina para vocês poderem copiar aí, tá bom? Ó, aqui, ó. Isso aqui significa metade. Meio, tá bom? Aqui na página 211, tá? Se observe as ilustrações e leia a lista dos nutrientes a seguir. Então, aqui a gente vai fazer a ligação, ó. Limão, que é fruta cítrica, vitamina C. Banana é fonte de potássio. Leite, fonte de cálcio, que é bom para os ossos, né? Carne, vitamina B12, que a gente não encontra nos vegetais. E legumes, e a cenoura aqui, né? Vitamina A. É só fazer a ligação. Na letra B, tá falando assim, ó. Pesquise 2 consequências comuns da falta de vitaminas e sais minerais.
Então tá aqui, gente, ó, a letra B. A falta de vitaminas e minerais pode causar cansaço e enfraquecimento de unhas e de cabelo. Na sétima questão, tá assim, ó, indique na pirâmide alimentar os grupos alimentares de cada nível. Então tá aqui, foi o que a gente viu lá naquela página, deixa eu dizer a página aqui certinho para vocês, 208, tá? Então vocês vão copiar aqui a pirâmide alimentar, né? A base, o número 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Veja o cardápio de Paula. Café da manhã, 1 pão com margarina. Lanche da manhã, 4 bolachas de chocolate. Almoço, macarronada com molho de tomate e salsicha. Muito bom esse. Sobremesa, uma barra de chocolate. Lanche da tarde, um pacote de balas. Que isso, gente? O jantar, cachorro quente e a ceia, um pacote de salgadinho. Dá pra ver que é muito saudável esse cardápio dela, né? Então aqui tá assim, ó, como você pode ajudá-la para que seu cardápio fique mais nutritivo, mudando tudo, né, gente? Porque ali não tem nada de saudável. Então tá aqui, ó. A gente vai botar aqui assim, começando assim, ó. Ela... Então, como que ela pode montar o cardápio dela? Ela deverá inserir alimentos ricos em vitaminas e minerais, reduzir doces e alimentos processados, diversificar fontes de carboidratos e de proteínas. Mas vamos combinar, né, gente? Para quem gosta de macarrão, um macarrãozinho com salsicha é tudo de bom, né? Para organizar o pensamento, relembre o que você estudou neste capítulo. Para o bom funcionamento do corpo, são necessários diversos nutrientes encontrados nos alimentos. Não há alimento que tenha todos os nutrientes, por isso é preciso ter uma dieta variada. Aqui, quando se fala de dieta, é alimentação, tá, gente? São refeições. Os carboidratos são nutrientes que dão energia e estão presentes em alimentos como mandioca, batata, grãos como o arroz e o milho. As proteínas dos alimentos são importantes para montar as proteínas do corpo humano, as quais podem ter diversas funções. Estão presentes nos produtos de origem animal, como carne, leite e ovos, e mistura de grãos, como arroz e feijão. Os lipídios são as gorduras de origem animal e os óleos de origem vegetal. As vitaminas e os minerais têm funções diversas no corpo. Para garantir a ingestão de todas as vitaminas e minerais necessários, devem ser consumidos verduras, legumes e frutas variadas ao longo das nossas refeições. Aqui está o nosso mapinha de aprendizagem, fechando este capítulo. Amarre as pontas. Aqui, gente, como a gente tem mais um tempinho, a gente vai terminar as páginas 214, 215 e 216, que eu iria passar para casa, mas nós vamos fazer para não ficar muita coisa acumulada para vocês. Então, ó, descreva os nomes dos materiais que aparecem na imagem em ordem decrescente de densidade. Quer dizer, decrescente é do maior para o menor. E nesse caso, do mais pesado para o mais leve. Então, nós temos aqui rocha, água, gelo e óleo. Exatamente nessa sequência. Tá aqui, ó, rocha, água, gelo e óleo. A rocha afunda porque ele tem densidade, né, diferente dos outros elementos. Segunda questão, analise em cada caso se os ímãs são atraídos ou repelidos e indique por meio de setas o movimento que vão fazer. Então aqui, ó, como é que é a regrinha mesmo, gente? Polos diferentes não se atraem. Polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. Muito bem, isso aí. Então tá aqui, ó, polos diferentes, ó, olha a setinha. Tá juntando, né? E aqui, ó, polos iguais, eles estão se afastando. Terceira questão, compare a potência de diferentes lâmpadas já produzidas com a mesma intensidade luminosa. Todas elas têm a mesma intensidade luminosa. Vamos circular de vermelho a que gasta mais energia e circular de verde a que é mais econômica. Vamos começar pela mais econômica. Das 4 aí, qual que é a mais econômica? Isso, é a de LED. E qual é a que gasta mais energia, a que é menos econômica? Tradicional. Isso aí, a tradicional. Muito bem, então tá aqui, ó.
Aqui, deixa eu circular de verdinho aqui, tá? Ó. Tchubirabiruba. Verdinho. De vermelhinho já tá aqui, né? Então é só circular. Aqui na quarta questão tá perguntando: caso você pudesse escolher um tipo de usina geradora para fornecer energia para a sua região, qual seria a sua opção? E escreva um pequeno textinho. Se vocês pudessem escolher uma energia limpa para gerar energia aqui para nossa cidade, qual energia vocês iriam escolher? Eólica. Aqui então o pessoal ficou entre energia eólica, só um minutinho, energia eólica ou energia solar. Vocês vão escolher um desses dois e vão escrever um pequeno textinho dizendo assim, são fontes para qualquer um dos dois, renováveis de energia, vírgula, causam pequeno impacto ambiental e geram baixo custo para quem usa. O baixo custo, gente, é para quem usa, tá? Mas não para montar. Para montar, elas têm alto custo. Porém, para quem for usar a energia, é uma energia mais em conta, né? Na quinta questão, é para a gente completar os espaços abaixo com os nomes dos nutrientes principal de cada um dos conjuntos. Então, aqui o primeiro conjunto, eu tenho pães, eu tenho o trigo, eu tenho macarrão, arroz. Aqui no meio eu tenho as carnes, né? Carne vermelha, peixes, aves. E aqui por último eu tenho o azeite, o óleo, o abacate, alguns tipos de grãos. Então aqui nós temos, né? Primeiro conjunto, carboidratos. No do meio, proteínas. E por último, lipídios. Pediu para fazer um X nos alimentos industrializados e circular os alimentos naturais. Então aqui naturais é o milho e o morango, que nós circulamos, e o X no salgadinho de milho e na gelatina. Agora tá aí a agendinha, gente, para vocês copiarem para casa.